mesmo na sua TVC, a TV do Correio da Manhã. Esperamos você! TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. E olha, sextou. Sexta-feira chegou, hein, gente? Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha de Petrópolis, das outras cidades do interior do estado, do Rio de Janeiro. Mande sua sugestão de matéria de reportagem, a sua reclamação, a sua denúncia. Como estão os ônibus no seu bairro, na sua cidade? Manda pra gente. Nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, vai aparecer aí na sua tela, e também o nosso WhatsApp, DDD 24 99323 4567. Isso aí. E acompanha com a gente ao vivo aqui a nossa TV aí, pelos nossos canais também aí, nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Tá na sua tela ali, ó, TV Correio da Manhã pelo Facebook, TVC16 pelo YouTube e TV Correio da Manhã, RJ pelo Instagram, tudo minúsculo. Acompanha a gente, participa, né? Exatamente. Fala conosco aqui. Pode mandar sua mensagem também, não é? Exato. E olhem só, gente, hoje o dia amanheceu nublado e em algumas áreas com chuvisco. Olha só, essas são imagens feitas hoje de manhã bem cedinho da nossa sede no centro de Petrópolis, né? Bastante nublado e em alguns bairros também serenou, aquela chuvinha bem fraquinha. E vamos às notícias desta sexta-feira, dia 6 de maio. Percentuais de endividados e inadimplentes são os maiores em 12 anos. MPRJ pede que a Prefeitura de Petrópolis apresente plano de manejo para animais perdidos após chuvas de fevereiro. Petrópolis registra quase 1.000 novos MEIs no primeiro trimestre de 2022. Saiba a expectativa dos petropolitanos para o Dia das Mães. Câmara de Petrópolis apresenta moção de repúdio à empresa de ônibus Cascatinha. Comissão Especial de Finanças, Infraestrutura e Retomada Econômica quer ouvir secretários municipais de Petrópolis na próxima semana. E mais, a programação para o fim de semana na agenda cultural. Agora, no Correio da Manhã na TV. É isso, gente. Vamos começar o nosso jornal, nossa edição de sexta-feira. Quero lembrar a você que você pode acessar o nosso site lá, jornalcorreiodamanhã.com.br. Lá você pode encontrar todas as informações da semana e o que vai vir aí pelo final de semana, porque hoje o nosso Correio da Manhã é edição especial de sexta, sábado e domingo. Edição aí do final de semana. Vamos então aos destaques da primeira página do nosso jornal. Lula quer fechar clubes de tiro, mas circula com seguranças com fuzil. Esse é o destaque da coluna do Cláudio Magnavita, da página 3. E olha só, com um cadastro fechado, o TSE comemora alistamento alto para as eleições de 2022. Foram registrados 8,9 milhões de pedidos relativos ao título de eleitor nos últimos 31 dias. Boa notícia então, hein? STF determina que CONAMA atualize resolução. Destaque da página 4. Na página 6, Petrópolis e Japão firmam parceria contra desastres. Olha só que notícia incrível aí, bacanérrima. Vamos Ainda lá. na página 6, Câmara do Rio ganha certificado de lixo zero. E ainda, página 7, Rússia. Ocidente impede fim da ofensiva. É o nosso destaque do Internacional. E
temos também os destaques aí do segundo caderno, as severinas e severinos de hoje, Erasmo, Carlos e muito mais. Pois é, tem os destaques do esporte, né? Jorge Jesus no Brasil causando confusão ali no Flamengo ali. Tem esse destaque também lá no esporte. Vamos então à nossa página 2, nossa página de opinião, com a leitura do nosso editorial por Nana Grace. Lula não quer clube de tiro, mas adora seguranças armados. O presidente Jair Bolsonaro pode ter vários defeitos, mas a incoerência não faz parte deste cardápio. Já o ex-presidente Lula cada vez mais adere ao, abre aspas, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, fecha aspas. Cada vez mais é visível os sinais da sua senilidade. Resolve criticar o presidente da Ucrânia e o da Rússia simultaneamente. Acusa Volodymyr Zelensky de ter entrado na guerra porque quis e critica os parlamentos do mundo que aplaudem o ucraniano. No terreno doméstico, afirma que irá fechar todos os clubes de tiro no país e uma semana depois circula com seguranças armados até os dentes com fuzil no enfrentamento de adolescentes. As fotos mostram os seguranças lulistas andando em posição de saque. Situação extrema para um cenário composto por mulheres e adolescentes. Só ele, Lula, pode ter seguranças armados. Os clubes de tiro são práticas esportivas. Aliás, o tiro ao alvo é um esporte olímpico. São cenários como estes que o estão fazendo despencar nas enquetes eleitorais. No Rio, Bolsonaro já passa à frente e o mesmo ocorre em São Paulo. Com o atual presidente não temos lobo em pele de raposa. Já sabemos a sua forma de ser e que não há caríssimo charuto ou rodadas regadas a Chateau Petrus, o preferido de Lula e do seu círculo próximo de poder. Com o PT no poder, os bancos nunca ganharam tanto e nunca o governo financiou novas fortunas como a JBS, sem falar dos empreiteiros de estimação. A diferença de Lula e Dilma sempre esteve na honestidade do caráter e da falta de ambição financeira da ex-presidente ou presidenta, que não se beneficiava com a corrupção. Em alguns pontos, Dilma até lembra Bolsonaro, curta, grossa e honesta. A diferença é que Dilma queria ser o posto Ipiranga e não tinha a humildade de delegar. Já Lula é o bom malandro, doido para voltar a bordo do Aerolula, ser cortejado pelos milionários que ele ajudou a ficar bilionários e agora sem o freio moral da dona Marisa, a única que o trazia para a realidade. Bolsonaro pode ser grosso, mas é honesto e coerente. Não é lobo em pele de cordeiro. É isso. Vamos então agora à nossa página 3, com o destaque da coluna do Magna Vita. Começamos então a coluna do Cláudio Magna Vita com a nota PDT. Rodrigo Neves ainda não jogou a toalha. O rapaz é persistente e aposta que poderá ser o candidato que unirá a esquerda. Lembra que Freixo não pode ficar sem mandato. É a mesma tese do Lupe. E olha, na foto em destaque hoje da coluna do Magna Vita, tá ali a aniversariante, né, de ontem. Isso. A primeira-dama, Ana Aline Castro, é uma das pessoas mais adoráveis do governo Cláudio Castro. Nas solenidades que participa, encanta pela sua fluência, conhecimento e simpatia. Competente profissional e mãe exemplar, é a nossa homenageada no Dia das Mães, na foto com o marido e os filhos Duda e João Pedro. Aí. Vamos dar continuidade. Espaço reduzido. A posse coletiva dos 5 desembargadores, nesta sexta-feira, 6, será realizada na sala de sessão do órgão especial, o que vai limitar o número de convidados dos empossados. Ao reduzir o espaço para a solenidade de posse, muita gente no TJ aponta como reflexo do resultado final, que desagradou muita gente aqui e em Brasília. Tolerância zero na PM. O grupo que cuida da estratégia eleitoral para a reeleição do governador Cláudio Castro tomou um susto no fim de semana passado, quando chegaram os resultados das pesquisas internas e de avaliações externas do desempenho. Estava indícios de queda por uma única razão: segurança pública. Foi o suficiente para acender todas as luzes amarelas e vermelhas e o governo entrar em estado de alerta. Nesta quinta-feira, a reportagem de O Globo sobre o crescimento de violência na Barra e a migração para o
foi decretada tolerância zero na estrutura interna de segurança, chegando a cogitar até a troca de comando geral da Polícia Militar. Foi instalado um quase comitê de crise. A solução será a troca de comando dos batalhões que estão com baixo desempenho, especialmente o 31º, responsável pela Barra. A próxima segunda, a cobra vai fumar. A lâmina da guilhotina está sendo afiada. Eita! Combate aos cracudos. A intervenção na Barra da Tijuca será sentida já nesta sexta, dia 6, com o efetivo todo na rua, a retomada das motos e o controle sobre as áreas de entrada e saída do bairro. O aperto aos cracudos será para valer, inclusive na Zona Sul. O coronel Luiz Henrique Pires terminou o dia com os votos de confiança renovados, mas o consenso do 5º andar do anexo do Guanabara é que não se colocará em risco a reeleição de Cláudio Castro por ineficiência pontual, exatamente no setor que recebe mais investimentos e atenção do governador. A questão agora é política. E olha só, Pereira desmente publicitário. O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, ao saber que o publicitário Gutenberg Fonseca andava afirmando que processou Crivella por sua orientação, enviou a seguinte nota à coluna, abre aspas, obviamente não é verdade que eu tenha dado qualquer ideia a quem quer que seja para que o ex-prefeito Marcelo Crivella fosse processado sob quaisquer circunstâncias, conforme afirma a nota. Pinga fogo, peneira, trata-se de uma acusação leviana e que não corresponde à minha conduta como pessoa, como advogado e como colega de partido de Crivella. Não tive envolvimento com a questão de Crivella no Rio e trato apenas de questões relacionadas à presidência estatual do Republicanos. Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos. Então tá aí, ele respondendo a nota de ontem, né? Isso. Sobre a nota Peneira. Vamos então ao destaque de política na nossa página 4? Exatamente. Mais de 8,9 milhões, TSE fecha cadastro e comemora alistamento alto para as eleições. Após o fechamento do cadastro eleitoral para as eleições de 2022, nesta quinta-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, antecipou a comemoração sobre alguns dados, que é o alistamento de eleitores durante sessão plenária da Corte. Isso foi ontem. Então, tá aí na foto aí o ministro Edson Fachin comemorou os números registrados. Vamos então aos destaques do Nacional. Padrões da qualidade do ar. Supremo decide que o Conselho Nacional do Meio Ambiente atualize resolução. O Supremo decidiu na quinta-feira, dia 5, que o Conselho Nacional do Meio Ambiente deverá fazer uma nova resolução sobre os padrões de qualidade do ar. Os ministros entenderam que a resolução de 2018 do CONAMA, mais recente norma sobre a questão, é insuficiente para a proteção ao ar do país. Com a decisão, a resolução continuará em vigor, mas o CONAMA terá prazo de 24 meses para atualizar as regras em relação aos padrões atuais da Organização Mundial da Saúde, editados em 2021. Pois é, e ali ainda embaixo, ali, só destacando, Aras vai ao Pará monitorar conflitos em terras indígenas, ainda no Nacional, e casos de síndrome respiratória aguda grave voltam a crescer. Vamos agora, então, à economia? Exatamente. Inflação pune vegetarianos. Preço de frutas e legumes dispara e obriga mudança no cardápio. Substituir frutas, legumes e verduras, pesquisar mais os preços e reduzir idas a restaurantes. Em tempos de carestia dos alimentos, essas medidas passaram a fazer parte da rotina da economista. E aí conta a história um pouquinho dela, né? Agora, olha, você viu ali o rodapé da foto ali da cenoura ali? O que está ali, ó? Segundo o IPCA 15, o preço da cenoura subiu 195% em 12 meses. Meu Deus do céu. Eu já vi quilo da cenoura aí custando R$12 aqui pela cidade. E olha só, até abril, olha, vou ler aqui, ó, sobre o IPCA, né, calculado pelo IBGE, o tomate também registrou alta superior a 100% em 12 meses. Até abril foi
de 117,48%. Abobrinha, 86%. Nossa. Melão, 63%. Repolho, 59%. Melancia, 52%. Pimentão, 50%. Morango, 46%. Alface, 46%. Nem ele escapou. Mamão, 40% e batata inglesa, 38%. Realmente disparada nos preços, Vai né? ficar complicado. Para quem depende de vegetal para se alimentar, tá difícil. Tá ficando para todo mundo, né? Para todo mundo. Mas, vou te falar, a alta do preço nesses alimentos veio absurdamente alta mesmo. Vamos então à página do Rio de Janeiro agora. Exemplo de sustentabilidade. Sede da Câmara Municipal é o primeiro prédio público com diploma lixo zero. 8 meses após iniciar o projeto de destinação adequada dos resíduos estabelecido na Carta Compromisso Lixo Zero, o Palácio Pedro Ernesto é o primeiro prédio público do país a receber o certificado do programa. A Câmara do Rio atingiu um índice de boas práticas com 91,5% dos seus resíduos destinados a compostagem ou reciclagem, deixando de enviá-los a aterros sanitários. Que bom o poder público aí dando exemplo aí de reciclagem e destino aí para o lixo. Exatamente. Agora, os destaques do estado do Rio, ajuda que vem do Oriente. Petrópolis firma parceria com a agência do Japão para se prevenir de desastres, né? Então, a Prefeitura de Petrópolis recebeu as equipes da Agência de Cooperação Internacional do Japão e do Ministério do Desenvolvimento Regional, com foco no estabelecimento de um novo acordo de cooperação técnica para a implantação de medidas de prevenção a desastres no município. Aqui fala novo acordo porque, não me engano, não me lembro se foi anteriores já tiveram, 2017 ou 2018, a Prefeitura de Petrópolis já havia feito uma parceria com a agência do Japão, né? Porque eles são especialistas nisso, em prevenção de desastres. E Petrópolis precisa, né? Claro. A gente tem que trabalhar com prevenção. Exato, não é esperar acontecer não dá, centenas de mortes, não dá. Não tem como, tem que ter realmente prevenção. Lembrando a você que você pode entrar lá no nosso site, se cadastrar, viu? jornalcorreidamanhã.com.br, tá aí na sua tela. Entra, confere as informações, lê na íntegra todas as reportagens para você ficar bem informado. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que a média móvel de mortes por Covid-19 no estado do Rio aumentou. Por dia têm sido registrados 34 óbitos na capital fluminense. Pois é, a pandemia não acabou, né? Tem que ficar de olho. E você vai ver também que o governo do estado do Rio de Janeiro regulamentou um auxílio para as vítimas de fortes chuvas no Rio de Janeiro, no valor de R$3.000. O Correio da Manhã volta já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Estamos de volta. As parcelas de famílias endividadas e inadimplentes com dívidas e contas em atraso atingiram os maiores valores em 12 anos, em abril deste ano. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
O percentual de endividados chegou a 77,7% em abril deste ano, atingindo o maior nível desde o início da pesquisa de endividamento e inadimplência da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo em janeiro de 2010. Em abril de 2021, as famílias com dívidas eram 67,5% e em março deste ano eram 77,5%. A inflação alta, os picos inflacionários, contribuem, pois a resposta a essa inflação normalmente é o aumento de juros, que encarece o custo da dívida, fazendo com que haja uma maior dificuldade para que as famílias consigam manter os pagamentos desses empréstimos contratados, e a oscilação na renda, as recessões e o baixo crescimento econômico que apresentamos nos últimos anos, contribuem também para que haja um aumento no desemprego, as pessoas percam sua renda ou reduzam sua renda, de forma com que elas não consigam mais pagar aqueles empréstimos contraídos. O cartão de crédito é o principal motivo das dívidas. Entre as famílias endividadas, 88% delas têm dívidas com o cartão. O tempo de comprometimento com essas dívidas ficou em 7,1 meses em abril deste ano, abaixo dos 7,2 meses registrados em março deste ano e acima dos 6,8 meses registrados em abril de 2021. No mesmo período, o percentual de inadimplentes chegou a 28,6%, o segundo maior nível da pesquisa, ficando abaixo apenas da taxa de janeiro de 2010, quando estava em 29,1%. As famílias que não vão ter condições de pagar suas dívidas chegaram a 10,9% em abril deste ano, acima dos 10,4% de abril do ano passado. A gente entende a crise econômica e a pandemia como uma queda de renda temporária. O comportamento esperado por parte das famílias é que a família tente, durante esse período que terá um fim em breve, no qual a família se encontra com uma renda menor, ela busca alternativas para passar por esse período sem ter uma mudança no padrão de vida ou, enfim, no seu nível de renda tão drástico, no seu consumo que seja tão drástico. Então, é comum que haja um maior nível de endividamento para passar por alterações, variações temporárias no nível de renda. E olhem só, às vésperas do Dia Internacional da Enfermagem, que é celebrado no dia 12 de maio, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o piso nacional salarial com valor de R$ 4.750 para enfermeiros, com jornadas de trabalho de 30 horas semanais. O piso é o mínimo que deve ser pago pela iniciativa privada e pelo poder público a estes profissionais. Durante a votação na Câmara dos Deputados, na última quarta-feira, foi aprovado o aumento do piso salarial para todos os enfermeiros no Brasil. Agora, o mínimo a ser pago para esses profissionais vai ser o valor de R$ 4.750. Técnicos de enfermagem recebem R$ 3.325 e auxiliares de enfermagem e parteiras ficam com piso em R$ 2.375. Só na categoria de enfermeiros, o piso beneficia 298 mil profissionais no estado do Rio de Janeiro. Em Petrópolis, são 4 mil enfermeiros, técnicos e auxiliares trabalhando nas redes públicas e privadas. No Brasil, são cerca de 2.500.000 de acordo com o Conselho Federal da Enfermagem. No estado do Rio, a média salarial dos enfermeiros girava em torno de R$ 3.500, mas cidades como Goiás e Pernambuco, por exemplo, registravam remuneração de menos de R$ 3.000 com piso para os enfermeiros. O projeto de lei estabelece ainda que o valor de R$ 4.750 vai ser corrigido anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O deputado federal Vinícius Fará anunciou o voto antes mesmo da votação e o respeito pela categoria. O meu voto a favor deste reconhecimento é mais do que justo e que já era para ter acontecido, para que a gente possa ter no nosso país essa profissão tão importante, reconhecida também no valor do piso da categoria. Então hoje, o projeto PL 2564 será votado aqui na Câmara e eu já antecipo meu voto a favor de um novo piso que dê mais dignidade e que valorize ainda mais essa carreira e essa profissão tão linda, tão importante e que mostrou mais do que nunca agora, durante a pandemia, o seu papel fundamental na vida dos cidadãos.
E a média móvel de mortes por Covid-19 no estado do Rio de Janeiro aumentou. Por dia, têm sido registrados 34 óbitos na capital fluminense. Apesar disso, a Secretaria Estadual de Saúde alertou que estão entrando dados de cidades fluminenses de 2020, apenas em 2022 no sistema. Olha só que loucura. Com a flexibilização da pandemia e o acesso rotineiro à vacina contra o coronavírus, a tendência era de um controle maior do número de casos e óbitos registrados. Conquistas como não precisar mais usar máscara em locais fechados só foram atingidas porque a maioria da população cumpriu com os protocolos de segurança impostos pelo Ministério da Saúde. Mas, nas últimas 2 semanas, a média móvel de mortes por Covid-19 subiu 265%. A Secretaria Estadual de Saúde explicou que os dados são das cidades de São Gonçalo e São João da Barra, que aconteceram em 2020, mas foram registrados apenas este ano. Das 230 mortes registradas, apenas 6 aconteceram nesta semana. Apesar do livre acesso a vacinas e flexibilização do uso de máscaras, pelas ruas a opinião é a mesma. Ainda não é hora de tanta liberdade. Apesar de eu estar sem, acho que ela poderia durar um pouquinho mais. Estava chato, né? É um calorzinho aqui. Onde não tem aglomeração, o ar livre, andamos sem máscara, mas em ambiente fechado, máscara. Eu tenho medo de alguém contaminar alguém, né? Os cientistas estão trabalhando a nosso benefício. Infeliz daquele que não acredita. Porque se acreditasse, nós estávamos muito melhor do que nós estamos atualmente. Nas últimas 2 semanas, nenhum aumento atual de casos ou óbitos causados pelo coronavírus foi registrado. E não existe relação alguma de uma crescente em decorrência do carnaval. Nesta quarta-feira, o petropolitano Dan Matos, embaixador do turismo do Rio de Janeiro, se encontrou com o deputado estadual, doutor Serginho, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, foram debatidas pautas que podem contribuir para o crescimento do turismo em Petrópolis e também nas cidades vizinhas. O objetivo é atrair cada vez mais investimentos e visitantes para o interior fluminense. De acordo com o petropolitano, é fundamental que a cadeia produtiva receba o devido apoio, assim como os pequenos produtores e empreendedores e profissionais do turismo em geral, que também foram muito afetados com a pandemia. E no caso de Petrópolis, com as fortes chuvas deste ano. Resultado disso é que no mês de março deste ano, um levantamento do Ministério do Trabalho apontou que ocorreram 265 demissões contra 185 contratações na cidade imperial. Um dos setores que mais sofreu no período foi o de alojamento e alimentação em Petrópolis. Outro encontro importante realizado no mesmo dia foi com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, João Carrilho. Dan apresentou as principais demandas da região. E um decreto publicado pelo governo do estado do Rio regulamenta um auxílio para as vítimas das fortes chuvas no estado. O cartão Recomeçar, no valor de R$ 3.000 e pago em parcela única, o benefício estadual tem o objetivo de cobrir despesas com mobiliário residencial, eletrodomésticos e materiais de construção. Cerca de 20 mil famílias do estado devem ser beneficiadas pela ação. Materiais de construção, móveis e eletrodomésticos. Com o cartão Recomeçar, vai ser possível sonhar com um lar mobiliado novamente. Na última terça-feira, o benefício foi disponibilizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. O cartão vai ser entregue a 20 mil famílias por todo o estado do Rio de Janeiro. Fim de semana a pessoa fez a validação, até o fim da semana ela está apta já para receber o aluguel social. E aí a gente resolver esse problema de vez, lembrando que é complexo mesmo. Lembrando que é um valor que nunca foi pago antes na história do Rio de Janeiro. E a nossa decisão ontem foi no sentido de simplificar e que a gente possa haver a maior transparência possível.
O benefício vai ser disponibilizado na forma de um cartão de débito e vai ser emitido pelo Banco do Brasil. É importante olhar quais lojas são participantes para a compra dos itens. Vale lembrar que o cartão só pode ser utilizado 72 horas depois da entrega e também não pode fazer o saque do dinheiro. As famílias fluminenses vão receber o auxílio de acordo com o decreto de cada cidade. Além disso, os municípios devem firmar um termo de cooperação para que o cadastramento das famílias e os dados dos beneficiários do cartão Recomeçar sejam gerados pelos municípios afetados. Em Petrópolis, 6.311 imóveis foram interditados pela Defesa Civil. E para receber o benefício, as famílias devem ser cadastradas no CadÚnico. A Prefeitura informou que trabalha em conjunto com o governo do estado para entregar o mais rápido possível o cartão Recomeçar. Agora, faltam apenas a conclusão dos trabalhos da Câmara Tripartite, que é responsável por unificar as informações entre as secretarias de Assistência Social Estadual e Municipal. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, esteve em Pati do Alferes e anunciou o envio de verbas para a construção do Hospital Municipal Manuel Congo. Um termo de cooperação técnica foi assinado entre o governo de estado e a Prefeitura de Pati do Alferes. Durante a visita do governador Cláudio Castro, foram anunciados 20 milhões de reais para a construção do Hospital Manuel Congo. Além do investimento no Hospital Municipal, foi assinado o termo de cooperação técnica para a criação do condomínio industrial. Foram anunciadas também as obras de drenagem e asfalto em diversos bairros. Assinado o termo de adesão para a construção de 50 casas populares e ainda foi inaugurada a Casa do Trabalhador e a nova agência do Detran de Pati. E você vai ver depois do intervalo que uma pesquisa feita pelo Sebrae apontou que no primeiro trimestre de 2022, Petrópolis registrou quase 1.000 novos microempreendedores no município. Pois é, mas aquela situação que você tinha falado ontem também, né? Será que não é um trabalhador que perdeu ali, né? Perdeu o emprego e aí tem que dar o seu jeito e vira microempreendedor? Isso aí. E vai ver também que a Prefeitura de Teresópolis divulgou o resultado do exame microbiológico da qualidade da água, realizado esta semana em 13 fontes da cidade. Importante aí o resultado. Vamos ver como é que é no próximo bloco. A gente volta já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Voltamos. E uma pesquisa feita pelo Sebrae apontou que no primeiro trimestre de 2022, Petrópolis registrou quase 1.000 novos microempreendedores, no município. O microempreendedor individual, MEI, é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. É necessário faturar até R$ 81 mil por ano e não ter participação em outra empresa como sócio ou titular. O MEI também pode ter um empregado contratado que receba um salário mínimo ou piso da categoria. O Rodolfo é MEI e conta as vantagens. Você, em caso de acidente, também tem uma certa cobertura aí durante um tempo, quer dizer, você consegue algum benefício mesmo estando aí sozinho, não estando com a CLT normal. Você pode arrumar um emprego
E é uma maneira de você também estar se registrando e conseguindo contribuir também, né? De acordo com dados do Sebrae, os números de pequenos negócios em Petrópolis estão em um contexto de grande importância do Sudeste para a economia nacional, já que 5% dos pequenos negócios do Rio estão na região serrana. E cerca de 5,6 milhões dos MEIs do país estão no Sudeste, o que representa 52%. Petrópolis registrou cerca de 990 novos microempreendedores nos primeiros 3 meses deste ano. Somente no final de março, 33 mil pessoas estavam inscritas. Apesar disso, o número é baixo se comparado com o mesmo período do ano passado. No primeiro trimestre de 2021, foram registrados 1.268 novos MEIs, enquanto em 2020 foram 1.047. Em 2019, o total de microempresas criadas foi menor e registrou 884. Os pequenos negócios também trazem impacto na geração de empregos. De acordo com o Sebrae, 46% das vagas de carteira assinada no Sudeste no ano passado foram criadas por micro e pequenas empresas com mais de 980 mil. Apesar de Petrópolis ser considerada a 8ª cidade do estado do Rio, no total de 92, o nível de emprego está baixíssimo. É uma cidade que, infelizmente, não tem perspectiva para a pessoa que vive nela. Pois é. E faltam poucos dias para o Dia das Mães e em Petrópolis elas já estão na expectativa para a data. Algumas já até ganharam presentes adiantados. Veja na reportagem de Larissa Martins. Mother's Day, Dia das Mães, não importa o idioma. O amor materno é único, seja de sangue ou consideração. A Ellen é mãe do Vicente, de 2 anos, e conta que após o nascimento do filho, o mundo se tornou melhor. E depois que ele nasceu, tudo mudou e ele é tudo para mim, hoje em dia. A data surgiu nos Estados Unidos no século XX por Ana Jarvis como uma forma de homenagear a mãe que fazia trabalhos voluntários durante a guerra. No Brasil, a data foi consolidada durante o regime militar, já que o país copiava os padrões dos Estados Unidos na época. No Brasil, o segundo domingo de maio é dedicado às mães e segue o modelo estadunidense de comemoração, mas este não é o único seguido em todo o mundo. Na Rússia, por exemplo, o Dia das Mães é celebrado no último domingo de novembro. Em Petrópolis, as mamães de plantão contam a expectativa para o feriado. Sou mãe de 5 filhos, um de 50, um de 48 e um de 38. Perdi 2. Eu sou mãe, sou avó. Com certeza, para nós todos, né? Algumas receberam até presentes adiantados, mas ainda é válido, já que todo mundo sabe que Dia das Mães é todo dia. Ganhei o que eu precisava, um tênis. A Geralda é uma sobrevivente da tragédia que destruiu Petrópolis. Ela conta que após quase morrer em um dos ônibus que foram arrastados pela água, agora quer aproveitar a cada momento com a família. Eu estava dentro daquele ônibus, eu e minha bisneta, com água até aqui. A gente foi salva pelos porteiros, que foram nossos anjos da guarda. E assim, hoje eu quero viver tudo que eu não vivi, daquele dia, daqueles anos todo que eu vivi. Olha só, viu? Que história, hein? E o Ministério Público Estadual se reuniu na terça-feira com representantes da Prefeitura de Petrópolis e do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal para discutir o destino de 11 animais perdidos após as chuvas que caíram sobre a cidade no dia 15 de fevereiro. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, os 11 animais perdidos após a tragédia registrada em Petrópolis no dia 15 de fevereiro estão sob a guarda do Grupo de Resgate de Animais em Desastre, que chegou à cidade dias após a tragédia. Como os integrantes do grupo devem deixar o município na semana que vem, a primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis quer que o poder público apresente um plano de manejo que garanta o bem-estar dos animais. Segundo a promotora de justiça Zilda Januzzi, Petrópolis não tem uma política de bem-estar animal estabelecida, mas ela já é buscada por meio de uma ação civil pública. Ainda de acordo com ela, em razão da falta de implementação dessa política, os animais resgatados no cenário do desastre acabam sem ter para onde ir, pois os próprios tutores, que também foram atingidos pelas chuvas, deixam de pleitear a tutoria dos mesmos, que por essa razão
ficam abandonados, necessitando da tutela do poder público. Importante mesmo. Durante a sessão plenária de quarta-feira na Câmara Municipal de Petrópolis, o vereador Fred Procópio apresentou mais uma moção de repúdio à empresa de ônibus Cascatinha. No ano passado, o parlamentar já havia feito o mesmo procedimento, além de um abaixo-assinado físico que rodou nos bairros visando a melhoria do serviço prestado. Após meses de fiscalização diária nos ônibus do Carangola e Barão do Rio Branco, o vereador petropolitano Fred Procópio constatou que os problemas de troca de horário, quebra de carro, falta de combustível, dentre outros, permaneceram colocando em risco a vida dos petropolitanos. De acordo com ele, mensalmente será feito o acompanhamento da frota e, se o atendimento à população não melhorar, outra moção de repúdio vai ser apresentada para marcar a posição desta Casa Legislativa em relação ao descaso da Cascatinha. O parlamentar ressaltou ainda a importância da nova licitação sair logo. Ontem falamos dos problemas na aviação Cascatinha lá no bairro do Carangola, certo? Exatamente. Hoje está aí a notícia, então, foi ontem, né, após o fechamento das nossas edições, apresentado aí, então, mais uma moção contra essa empresa aí que está bem complicada aí. Troca de horário, ônibus quebrado, motorista baixando a cabeça porque já, tadinho, não aguenta mais ele mesmo ser cobrado, que não é culpa dele, né? Enfim, vários problemas aí na empresa. Vamos continuar aqui com o nosso jornal. A Comissão Especial de Finanças, Infraestrutura e Retomada Econômica da Câmara Municipal de Petrópolis inicia na próxima semana uma nova fase, na qual secretários municipais estão sendo chamados para prestar esclarecimentos aos vereadores. A nova etapa dos trabalhos começa após amplo levantamento de informações e questionamentos ao governo municipal sobre ações de prevenção e de resposta às chuvas e também verificação de contratos fechados até o momento. Os dados estão reunidos em mais de 700 páginas, que servirão de base para o relatório final da comissão. Para a próxima semana, são esperados o ex-secretário Paulo Mustrange, que acumulou até o mês passado os cargos de secretário de Obras, Habitação e Regularização Fundiária e Serviços e secretário de Segurança e Ordem Pública. O coordenador de articulação institucional, Rafael Simão, também é esperado na reunião. Vamos ver se eles comparecem, né? E vamos agora falar sobre a qualidade da água em Teresópolis. Hoje, quem está na nossa redação e nos traz as informações é o repórter Gabriel Fachola. Olá, Gabriel, seja bem-vindo. Como e foram feitos exames, então, para testar a qualidade na água, é isso? Olá, Jorge. Olá, Roberta. Finalmente a gente se encontrando aqui no Ao Vivo. Então, foi realizado um exame pela Secretaria de Saúde para analisar a qualidade da água de Teresópolis. Esse exame é um exame microbiológico e analisou 13 fontes da cidade com o objetivo de entender se a água estava própria para o consumo humano. E o resultado foi o seguinte: as fontes de Amélia, Brama, Judite, Sete Tanques, Taumaturgo e Tijuca estão impróprias para o consumo. O monitoramento é realizado por uma equipe do programa Vigiágua, o setor ligado à Divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde. Volto com vocês. Obrigado pelas informações, Gabriel. E olha, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, junto com o Cicomércio de Teresópolis, em parceria com o Senac RJ, traz para o município a Escola Móvel de Tecnologia. A unidade vai disponibilizar cursos gratuitos de capacitação profissional e vão ser ofertados 165 vagas visando impulsionar o setor de comércio e serviços da região. Para quem deseja empreender no segmento de tecnologia e gestão e busca aprimorar suas habilidades, os cursos oferecidos pela Prefeitura Cicomércio de Teresópolis, em parceria com o Senac RJ, incluem as opções de workshop, estratégias de mídias sociais, informática básica,
práticas administrativas, Excel básico e avançado, aprendendo a criar games, criação de e-commerce, colaboração, trabalho em equipe e pensamento crítico, análise crítica e resolução de problemas. As aulas vão ter início no dia 17 de maio, com disponibilidade em 2 turnos. O funcionamento vai ser de 1 às 5 da tarde e das 6 às 10 da noite. Os interessados vão poder se inscrever por ordem de chegada na próxima quarta-feira, dia 11, a partir das 10 horas da manhã, na Praça Olímpica Luiz Camões, na Várzea. Os candidatos às vagas devem ser maiores de 16 anos e possuir o ensino fundamental completo. Menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável legal, apresentando a via original e cópia dos documentos, identidade e CPF de ambas as partes, do responsável e do candidato. Olha, bacana o projeto, né? Vai trazer tecnologia ali, vai trazer também estudo para as pessoas. Muito legal aí a carreta, né? Bacana. Exatamente. Dando continuidade com a chegada de mais de 8 mil vacinas contra a Covid-19 na última terça-feira, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Saúde, disponibilizou a 4ª dose para idosos acima de 70 anos e para os que vivem em asilos acima de 60 anos. A dose de reforço da vacina contra a Covid-19 é responsável por aumentar a proteção contra a contaminação causada pelo vírus e ajuda também na proteção contra as variantes Delta e Ômicron. Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Petrópolis disponibilizou 8.708 vacinas para a 4ª dose de idosos acima de 70 anos e para os acima de 60 anos que vivem em asilos ou casas de repouso. O segundo reforço é responsável por aumentar em mais de 5 vezes a imunidade após uma semana da aplicação. Foram mais de 6 mil doses da Pfizer e 2 mil doses da AstraZeneca. No mesmo lote, estavam 1.500 doses da Pfizer para crianças para serem disponibilizadas por toda a cidade de Petrópolis. O Centro de Saúde José Manuel Ferreira, na Santos Dumont, estava cheio. Diversas pessoas saíram de suas casas na tarde desta quinta-feira para colocar o cartão de vacina em dia. Lindomar começou a se vacinar durante uma viagem em Pernambuco e assim que chegou em Petrópolis, tomou a 3ª dose e agora já está pronto para mais um reforço. É a mesma coisa de você começar a construir uma casa e chegar no meio, parar. Aí não tem onde morar no final. Elza Mariana foi garantir o imunizante. A aposentada perdeu familiares para a Covid-19. Eu já perdi 3 na família, não quero perder mais, nem eu quero morrer. Foram disponibilizados 7 postos para a vacinação. Para receber o imunizante, não é necessário cadastro. Basta levar o cartão de vacina, CPF ou cartão do SUS. Para os idosos asilados, os agendamentos vão ser feitos pela divisão de imunização. É isso, não quero perder mais ninguém da família, foi o que a senhorinha ali falou. Na manhã desta quarta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo realizou uma capacitação com os agentes comunitários da rede sobre hanseníase, a pedido da coordenação do programa sobre a doença. A capacitação em Nova Friburgo teve como foco na mobilização social, na identificação dos casos suspeitos e na promoção da saúde. A atividade contou com a apresentação do programa de hanseníase da cidade e do movimento Mohan, entidade voltada para a eliminação da doença através da conscientização. A hanseníase é uma infecção crônica suscetível de ser curada que causa lesões de pele, danos aos nervos, podendo afetar os olhos e o nariz. Além das manchas, a perda de sensibilidade, dormência e fraqueza nas mãos e nos pés também são sintomas da doença. O tratamento é realizado pelo SUS. A prevenção consiste no diagnóstico precoce, tratamento e educação sanitária. Diante disso, o encontro teve como objetivo aumentar o debate e promover o conhecimento técnico sobre o assunto com os servidores das estratégias de saúde da família. É a previsão do tempo devagarzinho, né? Então tá. Então temos agora, eu já estava aqui adiantando a previsão do tempo, Exatamente, né? vamos falar para a previsão do tempo.
A previsão do tempo para as cidades que compõem aí a nossa área de cobertura é de céu claro a parcialmente ensolarado, podendo passar a nublado. Nós vimos hoje de manhã, né, que em Petrópolis amanheceu assim bem nublado e com chuvisco, né, aquela chuvinha fininha. Nosso clima europeu chegou, né? Exatamente, russo, nublado e uma chuvinha bem fininha hoje de manhã. Então vamos às temperaturas. As temperaturas vão variar entre 11 e 22 graus em Nova Friburgo, 14 e 27 graus em Paraíba do Sul e Três Rios, 13 e 22 graus em Pati do Alferes, 13 e 21 graus em Petrópolis e entre 12 e 21 graus em Teresópolis. Pois é, tá chegando aquela época aqui em Petrópolis que as pessoas vêm para cá para visitar a rota, né, gastronômica, massa, vinhos, queijos, né? Já tá começando a ficar aquele friozinho bom, é isso aí. Né? Pois é. E vamos agora falar com o Gabriel, é isso? Isso, vamos lá. Olha só, hoje, abrindo as comemorações do mês de aniversário de Nova Friburgo, vai ocorrer uma apresentação gratuita da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga. Quem traz mais informações pra gente, né, Jorge, é o nosso repórter Gabriel. Então, gente, o mês de maio, ele é um mês recheado para Nova Friburgo. Isso porque é o mês de aniversário da cidade. A cidade completa 204 anos. Então, uma apresentação gratuita vai acontecer aqui na Livre Estação, no centro. É uma orquestra juvenil da equipe Chiquinha Gonzaga, que é uma criação do Instituto Brasileiro de Música e Educação e é um projeto formado por meninas da Rede Pública de Ensino do Rio de Janeiro. O nome da orquestra é uma homenagem à pianista, compositora e maestrina, a primeira mulher a reger a orquestra no Brasil, que mesmo passando por muito preconceito, atuou com coragem e excelência, sendo hoje uma referência na música brasileira. Volto com vocês aí do estúdio. Ok. Gabriel, mais um pouquinho com ele, não é? Exatamente, lá em Nova Friburgo. Daqui a pouco a gente vai dar a agenda cultural com a programação do fim de semana, mas o Gabriel tem mais informações também de outros eventos lá em Nova Friburgo, não é isso, Gabriel? Isso mesmo, gente, o carnaval está recheado, porque Nova Friburgo também, para comemorar o aniversário da cidade, vai realizar um carnaval fora de época, do dia 13 a 16 de maio. As escolas dos grupos e especiais já estão se preparando e estão nos últimos ensaios para se apresentarem na Avenida Alberto Browne. Além disso, vão acontecer marchinhas e blocos previstos com bandas, grupos e DJs para animar crianças e adultos no palco principal da Praça Demerval Barbosa Moreira, com várias atrações. Obrigado, Gabriel. É isso aí. Muitos eventos, então, em Nova Friburgo aí. Carnaval fora de época, orquestra. Então, tem muita coisa aí. Aniversário da cidade, né? Exatamente. Mas um fim de semana chegou, né? Tá aí, chegando pra gente. E com ele, a nossa agenda cultural com as principais programações para a região serrana. Mais um fim de semana chegou e com ele a nossa agenda cultural com as principais programações para a região serrana. Em Teresópolis, o cantor Diogo Nogueira sobe ao palco do Destino Música neste sábado. Muito samba e animação agitam o Hotel Le Canton, com o cantor apresentando o show Samba de Verão, uma trilogia composta por 3 álbuns, Sol, Céu e Lua, com músicas novas deste projeto, seus maiores sucessos, além de seus recentes singles. Os últimos ingressos de pacotes de fim de semana e também avulsos, além de mais informações, podem ser encontrados no site de vendas simpla.com.br. Mas a música brasileira também vai estar em Petrópolis com shows de Adriana Calcanhoto hoje, amanhã e domingo. A cantora sobe no palco da nova casa de shows Soberano, em Itaipava, com o show Voz e Violão, onde vai apresentar alguns de seus grandes sucessos. Os shows começam sempre às 7 horas da noite e os ingressos variam entre R$ 100 e R$ 340. O Soberano Itaipava fica na Estrada União Indústria, número 11.000, loja 104.
E na Casa Bruder, também em Petrópolis, a programação conta com shows de Gabriel Silva e J. Alves, além de dose dupla de chopp da casa e sorteio de brindes para o Dia das Mães. As surpresas começam nesta sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde, com o show do cantor J. Alves. No sábado, é a vez do cantor petropolitano Gabriel Silva, participante do The Voice Brasil da edição de 2014. A apresentação está prevista para começar às 7 horas da noite. No domingo, Dia das Mães, o restaurante vai ter música ambiente dedicada às homenageadas do dia, além de distribuição de brindes. E neste domingo, às 6 horas da tarde, vai ser o último dia do concerto desta temporada da série de concertos na Igreja Luterana, em Petrópolis. A igreja também deve fechar nos próximos dias para obras de restauro e reforma. O concerto de encerramento vai ser comandado pelo maestro organista Tiago Tavares e também vai contar com a estreia da Camerata Luterana de Petrópolis. Para este sábado, a bilheteria vai ser em prol de famílias com bebês especiais que são assistidos pelo Rotary Clube Cidade Imperial. Os valores dos ingressos são R$ 20 a inteira, R$ 10 a meia e R$ 30 para casais. E no domingo, a Casa de Petrópolis Instituto de Cultura vai abrir das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde, com entrada gratuita para as mamães. Em seu interior, além de conhecer as características da casa estilo eclético, o visitante também pode contemplar a exposição Os Sete Sentidos. A Casa de Petrópolis fica no Centro Histórico, no número 716 da Avenida Ipiranga. Os ingressos custam R$ 12 a inteira e R$ 6 a meia entrada. A utilização da parte externa da casa, como os jardins e a trilha, são gratuitos para todos os públicos. Em Teresópolis, as mães vão poder comemorar o dia com uma edição especial da Feira de Artesanato Teresópolis Artes Manuais. A feira já está acontecendo e vai até domingo no Espaço Cultural Higino, com visitação das 10 horas da manhã às 7 horas da noite e com entrada franca. Nesta sexta-feira, abrindo as comemorações de aniversário de Nova Friburgo, vai ter uma apresentação gratuita da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, às 3 horas da tarde, na Estação Livre, no centro. O nome da orquestra é uma homenagem à pianista, compositora e maestrina, primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. A apresentação é gratuita. E no Cinemax Petrópolis estreou o novo filme do Doutor Estranho, que embarca em uma viagem pelo desconhecido em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O filme, que pertence à fase 4 do universo cinematográfico da Marvel, mostra o feiticeiro tendo que lidar com as consequências do multiverso, aberto no filme anterior da Marvel, Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Além de Doutor Estranho 2, seguem em cartaz no Cinemax Mercado Estação os filmes Sonic 2, Animais Fantásticos, Jujutsu Kaisen e Detetives do Prédio Azul 3. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do cinema e também por meio do aplicativo Cinemax ou pelo site cinemax.com.br. A nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um bom fim de semana e um ótimo Dia das Mães. Olha só, hein? Muita coisa aí, viu? Eu queria dar só um destaque que tem eventos também lá no Soberano, né, em Itaipava, né? Aí agenda grande lá do final de semana. Hoje, inclusive, ainda show da Adriana Calcanhoto. Para o final de semana, no domingo, tem uma palestra também. Então, é um espaço multicultural que foi aberto em Petrópolis, no Soberano, em Itaipava. É verdade. E lembramos que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais de comunicação pelo nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com, tá aí na sua tela, também pelo nosso WhatsApp DDD 24 993234567. Tem também os nossos canais lá nas nossas redes sociais para você acompanhar a gente ao vivo, troca mensagem com a gente, fala conosco. Fala como é que tá aí na sua região, por lá também, e acompanha a gente. Lembrando que o nosso jornal, né, o Correio da Manhã, edição aí de final de semana, tem o segundo caderno, cheio de novidades e eventos, para você dar uma olhada aí, não só na região serrana, mas em todo o estado do Rio. Exatamente. Por hoje a gente fica por aqui, mas a gente tem amanhã um encontro marcado com todo o resumo da semana aí, tudo que aconteceu por ela, e na segunda-feira, a partir das 7h30, estaremos de volta, não é isso? Exatamente, às 7h30 da manhã, e esperamos você. Tchau. Tchau. Mm-hmm.
TV do Correio da Manhã.